Fundos imobiliários são ótimos investimentos porque fazem você ter aquele dinheirinho de dividendo todos os meses. Mas não adianta nada copiar carteira de influenciador ou comprar um fundo imobiliário que você não sabe como ele funciona. Você precisa saber avaliar esse fundo e ter as melhores ferramentas para poder avaliar esse fundo. E é por isso que a gente vai ver hoje os sites mais famosos e os melhores sites, no meu ponto de vista, de fundos imobiliários, para você poder avaliar aí o seu fundo imobiliário antes de comprar. Fala família lucrativa, eu sou a Ana Luperalo e hoje a gente vai olhar os sites na prática, ok? De avaliação de fundos imobiliários. Mas antes da gente olhar esses sites, eu quero deixar bem claro aqui, não adianta somente olhar para os números do fundo imobiliário. Além dos números fundamentalísticos, você precisa ver o quê? As notícias que envolvem aquele fundo, se aquele fundo é monoativo, isso é perigoso, ok? Geralmente é mais recomendado um fundo que seja bem diversificado, ou seja, que tenham vários imóveis dentro de um fundo imobiliário. Você vai olhar o nome do gestor, você vai olhar o histórico daquele fundo, quanto tempo ele já tem de existência. E é por isso que esses sites que a gente vai ver hoje, eles meio que se completam. Um é mais forte em notícia, o outro tem um layout melhor para você analisar os números e tudo mais. Então, por isso, eles são extremamente importantes para o seu aprendizado aí nos fundos imobiliários, beleza? Bom, agora a gente vai de fato olhar esses sites, então bora para a prática. O primeiro site, como vocês podem ver aqui, é o Funds Explorer. Eu amo muito esse site, ele tem um layout ótimo, então é bem fácil de você visualizar tudo que o site te passa. Então, Funds Explorer é um site muito interessante. Aqui a gente já consegue ver algumas altas, algumas baixas do mercado hoje, mas você quer avaliar um fundo específico, você quer ver os detalhes de um determinado fundo. Então você clica ali na barrinha de pesquisa e digita o seu fundo. Vamos digitar aqui, por exemplo, HGLG11, um fundo aí de logística, né? Bom, então vamos lá. Aqui você já consegue ver o preço atual, R$ 169,00, e você consegue ver ali a liquidez, isso é extremamente importante, se tem muitas negociações ou não, consegue ver o último rendimento. Lembrando, o Dividend Yield, esse aqui é o do último mês, é a renda variável, então tanto o preço da cota quanto o preço do dividendo pode variar para cima ou para baixo. Consegue ver o patrimônio, se é um patrimônio grande e tudo mais. Consegue ver aqui ó, o PVP, que é o preço, né? Se esse fundo está caro, se esse fundo está barato. Lembrando que até 1.3, 1.5 é ok, um PVP, ok? É considerado um preço normal. Se tiver abaixo de 1, é considerado um preço barato, ok? Bom, você consegue ler a descrição do fundo, ó, você já consegue ver que é um tipo tijolo, ou seja, não é um fundo de papel, então ele vai ser mais concentrado ali mesmo na valorização de cotas do que nos dividendos e tudo mais. Os fundos de tijolo são menos voláteis. Bom, você vai ter aqui os empreendimentos em galpões logísticos, então você vai ler várias características desse fundo imobiliário. Então aqui é onde você conhece o fundo imobiliário. É muito interessante você conhecer no que você está investindo, ok? Você vai ter aqui, o fundo é administrado pelo Credit Suisse, então você vai conseguir ler sobre os gestores, a administração e tudo mais. Mais aqui para baixo você consegue ver as cotações, um histórico de cotações, e aí eu indico para você sempre olhar o máximo possível de histórico. Então coloca aqui 1 ano, enfim, 5 anos, o máximo possível que você conseguir, para você ver se é um fundo estável, se não é. Aqui vamos ter mais informações. A data desse fundo, olha, em junho de 2010, ou seja, é um fundo com mais de 10 anos. As taxas administrativas, aí você sempre vai comparar uma taxa administrativa com outra administrativa do mesmo segmento, ou seja, não adianta você comparar um fundo de galpão com um de shopping, você sempre vai comparar taxas de mesmo setor. Lembrando, pessoal, isso aqui é um nosso conteúdo que a gente está vendo aqui dos sites e como você vai olhar esses sites. Mas é lógico que eu tenho conteúdos muito mais aprofundados, inclusive no meu curso Elite Lucrativa tem um módulo somente disso, somente de fundos de investimento, fundos imobiliários e outros tipos de fundo de investimento.
Então, se você quer participar do Elite Lucrativa, nosso curso de investimentos, se cadastra aqui na pré-inscrição, o link está aqui embaixo, tá bom? Na descrição desse vídeo você encontra a pré-inscrição do Elite Lucrativa para você poder participar do Elite e se aprofundar mais no conhecimento dos investimentos. São mais de 10 módulos e tudo mais. Mas aqui para baixo a gente consegue ver o retorno do dividendo, então gráficos e tudo mais, eu gosto muito. Tem determinadas simulações, valor patrimonial. Aqui a questão que eu falei, como é um fundo de tijolo, vai ter essa questão dos ativos que compõem esse fundo. Ou seja, não é um fundo monoativo, são 17 ativos com mais de 5 estados. Então você consegue ver aqui do lado os estados e tudo mais. Lembrando que você também consegue acessar o endereço de cada imóvel que está representado nesse fundo imobiliário. Então você pode pesquisar no Google Maps, por exemplo, e olhar ali os imóveis. A vacância também é algo extremamente importante, lembrando, quanto menos vacância tiver um fundo, melhor, né? Porque significa que ele está mais ocupado. Aqui você tem os fatos relevantes, informes, relatórios e tudo mais. Ou seja, é um site bem completo e que eu gosto muito. Vamos para o próximo site. O próximo site é o Clube FI. Quando você se cadastra aqui no Clube FI, você tem também diversas informações. Ó, tem o Iridium aqui e tudo mais. Então você consegue pesquisar na aba sobre os iniciantes, e o que eu acho mais interessante assim de destaque nesse site é o fórum, ok? O fórum, você vê o que as pessoas estão comentando sobre esse fundo. De resto, você vai ter toda aquela questão também fundamentalística, vai ter a questão dos produtos e tudo mais que eles oferecem. Então, os fóruns, no meu ponto de vista, dentro do Clube do FI, é o que mais destaca para eles. Você também consegue acessar o ranking, isso é algo muito interessante, o ranking de fundos imobiliários, de valorização, ranking de dividendos. Então, eu gosto bastante dessa parte também, ok? Lembrando que você pode também seguir alguns fundos imobiliários e ter notícias sobre eles. Então, por exemplo, esse aqui, ó, FIs que sigo, você pode seguir alguns fundos imobiliários, você pode ter a listagem de FIs já com o setor que você quer, ou seja, se você quer um setor de agências bancárias, se você quer um fundo educacional, se você quer um FOF, que é um fundo de fundos, se você quer hospital, hotel, híbrido, enfim, você já consegue acessar por setor. Isso é algo bem interessante também dentro desse site aqui, Clube FI. E aqui embaixo temos os comentários, né, das pessoas comentando sobre os fundos imobiliários. Essa parte eu acho muito interessante para você ver se alguém está pensando como você. Tem sempre aquela troca entre investidores, é muito legal. E antes da gente ir para o nosso terceiro site, eu quero saber se você já é um inscrito do canal. Se você não é um inscrito ainda, deixa seu like no vídeo se está gostando do conteúdo, porque isso é muito importante para mim. Se inscreve no canal e deixa um comentário aqui. Isso faz o vídeo se tornar mais relevante. Então pode comentar qualquer coisa que você achou sobre o vídeo, sobre algum fundo imobiliário que você tem, sobre algum fundo imobiliário que você acha interessante. Enfim, pode comentar qualquer coisa, mas não deixa de se tornar um lucrativo e se inscreve no canal e deixa seu like no vídeo, beleza? E agora vamos para o nosso terceiro site. Nosso terceiro site é o fis.com.br. Eu acho que é um dos sites mais antigos aí de fundos imobiliários. Eu gosto bastante e era o site que eu usava lá no início. Então, eu acompanhava nesse site de diferencial as notícias. Eu acho muito completa a parte de notícias dos fundos imobiliários aqui do fis.com.br. E esse site ele também tem uma parte educacional. Então, por exemplo, quantos fundos imobiliários eu devo ter em carteira? Particularmente, essa é uma pergunta que eu recebo muito. E eu sempre falo, você pode ter o que não seja pulverização, ou seja, diferentes setores, não vai colocar tudo no setor só. E você pode ter o que você consegue sempre avaliar. Então vai depender também do seu tempo e disposição ali para avaliar os fundos imobiliários e o que você consegue controlar. Então aqui no fis.com.br você consegue ter as atualizações, notícias, artigos, os FIs, que você consegue a lista de FIs, né? Os fundos do IFIX. O que é o IFIX? É o índice dos fundos imobiliários. A gente não tem o Bovespa, o IBOV, que é o índice ali das ações do Ibovespa. O IFIX é o índice dos fundos imobiliários. Bom, espero que você tenha gostado do conteúdo. Deixa seu like no vídeo, sua inscrição, um cheiro no coração e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Vem fazer parte da nossa família lucrativa, hein?